Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal O Mundo e o Novo Normal. Eu sou o terapeuta holística e oraculista Tony Santana e o assunto que nós vamos abordar hoje é dizer a verdade. Eu vou citar um trecho do livro Doutrina, de Chico Xavier. Se devemos evitar dizer a verdade aos outros, principalmente aos que nos cabe respeitar em suas convicções, não nos convém omiti-la de nós mesmos. Será? Roda a vinheta. Meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos começar hoje com o assunto que é um pouco polêmico, dizer a verdade. Porque muitas pessoas, elas gostam de se imbuir, né? De se induzir, que são as pessoas mais verdadeiras do mundo, que eu falo a verdade, custe o que custar. Falar a verdade é tudo e eu sou assim e você tem que me aceitar. Será que isso procede? Eu vou ler um trechinho aqui desse livro para a gente concatenar um pensamento. Devemos sim evitar qualquer atitude moralista em relação ao próximo, que não nos compete julgar. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Em vez de palavras de compreensão e de bom ânimo aos que estão procurando acertar, não devemos ter pedras na boca e arremessá-las em formas de reprimenda e censura. O pretexto de sermos francos, não podemos ser descaridosos. No entanto, se estamos numa hora de autoanálise, não devemos fugir de encarar a própria realidade íntima, para que mais tarde não precisemos de alguém que nos venha quebrar o orgulho. É melhor que ouçamos da própria consciência as verdades que quase ninguém sabe dizer sem ferir. Então, procuremos com o auxílio da doutrina, que é a filosofia de autoconhecimento, providenciar corrigendas em nosso favor. A constatação tardia daquilo que somos, porque fugimos ao máximo do confronto inevitável com o mundo íntimo que nos é pertinente, é causa geradora de decepção e conflitos que nos custará a superar. Então, pessoal, mais ou menos aqui a abordagem do livro é aquilo: quando nós vamos falar com outra pessoa, a gente deve sempre falar a verdade. Mas você sempre tem que mensurar as suas palavras, a forma como você se dirige ao outro. Para você não ser agressivo, para você não se sentir superior. Porque muitas pessoas, na sua inferioridade, elas aproveitam situações, na sua falta de amor próprio, na sua falta de convicção com seus próprios ideais, elas se aproveitam da situação de dizer a verdade para subjugar, humilhar, diminuir, mostrar ao outro que ele não é melhor do que ninguém. Então, quando a verdade for sair da sua boca em tom de pedras, pense primeiro. Pense se a forma como você vai conduzir essa conversa, ela é a forma ideal, se ela é a forma fraternal. A fraternidade diz que nós temos que amar o próximo como a ti mesmo. Então, por que por o outro estar errado ou algo que eu tenha percebido que ele tenha feito errado, por que eu tenho que mostrar essa superioridade a ele? Não. Nesse momento, mais do que nunca, nós temos que ser irmãos, fraternos, chamar para conversar de maneira silenciosa. Sempre o elogio é em público, a repreensão é sempre em particular. Então, dizer a verdade não é nada mais do que você ter uma conversa amigável com seu irmão de fé. Isso é praticar o amor fraternal. Mas muitas vezes nós não conseguimos ter nem essa conversa conosco. Porque falar a verdade para si é ruim. Por isso que muitas vezes, quando algumas pessoas vêm falar alguma verdade para a gente, isso machuca muito. Por quê? Porque lá no seu íntimo você sabia que você tinha que melhorar aquilo. Lá no seu íntimo,
Você sabia que estava fazendo errado. Só que você não aceita. Só que você quer permanecer no erro. Porque muitas vezes nós gostamos de nos colocar no lugar de vítimas. E muitas vezes nós sabemos que nós somos os culpados, não somos vítimas. Então, quando se dirigir ao próximo, sempre com carinho. Existe aquele ditado, né? Prefiro uma verdade amarga do que uma doce mentira. Mas não é porque a verdade é amarga que ela precisa ser mal educada. Muitas pessoas confundem muito ser sincero, ser verdadeiro, com arrogância, com ser o dono da razão. Ninguém que está aqui é dono da razão. Eu erro, você erra, todos nós erramos. Entendeu? Só quem não erra é Deus. Que abaixo dele todos erram. Então, você não pode apontar o outro e julgar o outro, já chegar com o outro com 4 pedras na mão, entendeu? Quando vocês tiverem dissonância de convicções, pensa, às vezes reflita se vale a pena você entrar naquele diálogo ali sabendo que a pessoa não está preparada para escutar uma verdade. Acontece muito, estamos vivendo um momento de polarização que acaba muitas vezes a gente se excedendo nas discussões, principalmente quando nós achamos que estamos com a razão, porque todo mundo acha que está com a razão. Mas os fatos, os dados, muitas vezes os acontecimentos, as imagens, entendeu? O testemunho leva você a estar certo, mas a forma como você propaga a sua certeza, se ela for de uma maneira agressiva, de uma maneira que você esteja ferindo o outro, se torna errada. A sua verdade se tornou errada. Se tornou mentira. Principalmente para você, porque você prega que aquilo não pode ser assim, porque você não gosta de escutar a verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado com os sincerões, os verdadeirões, os que chegam falando, porque quem muito fala não gosta de escutar. E você tem que ter essa ciência que a partir do momento que você invadiu o espaço do outro, muitas vezes o outro tem muitas coisas para dizer para você, mas ele nunca quis dizer porque ele sentiu que você não estava preparado para escutar aquilo. Então aborde sempre as pessoas que você ama, que você gosta, até as pessoas que você não gosta, com delicadeza. Tente, eu sei que às vezes é muito difícil, porque o erro do outro às vezes é um erro tão irritante, tão banal, que tira você do sério. Nós todos estamos na carne. É óbvio que nós sentimos aquela pressão de estarmos sempre querendo estar. Tem um livro chamado A Arte de Estar Certo, que ensina como você vencer discussões, mas a grande maioria é que hoje nós estamos vendo ser muito do Schopenhauer. Hoje nós estamos vendo muito isso ser implementado, a arte de estar certo. Quando você quer estar certo, às vezes, você começa o ataque ad hominem. Você sai do assunto que é a verdade para você atacar aquela pessoa pessoalmente. Você tem um tema, você está abordando um tema, então você sai daquele tema porque você não consegue debater dentro daquele tema, então você vai para o ataque ad hominem. Então nós temos muito cuidado com a história de dizer a verdade. Dizer a verdade é sempre bom. Quando for falar a verdade para o outro, meça suas palavras. Quando você estiver na sua autoavaliação e você for falar a verdade para si mesmo, aí sim, você pode descer a marreta em você. Porque isso vai te ajudar como ser humano. Não existe verdade melhor do que você escuta da sua própria consciência. Não existe verdade melhor que vem do seu coração. O seu coração, a maioria das vezes, ele corrige você quando você está errado. A sua mente corrige você, o teu consciente corrige você. Só que você não dá ouvidos a você mesmo. Então, às vezes, quando o universo tem que usar de uma outra ferramenta para te ajudar a caminhar, a correção vem de outro, a correção vem de outra situação, de outras pessoas, de outras vivências, e aquilo às vezes magoa. Por isso é que a gente tem que estar sempre disposto a escutar o que as pessoas falam, até aquilo que não é verdade. Porque quantas vezes as pessoas falaram da gente e não era verdade. Então, cuidado
com essa história de dizer a verdade. Dizer a verdade é sempre bom, mas dizer a verdade a si, falar a verdade para você mesmo, é o melhor que existe. E essa sim, ela pode ser nua e crua. Agora, como você fosse dirigir a outra pessoa, tenha empatia no que você vai dizer. Tenha empatia na postura que você vai tomar em relação àquela pessoa. Porque muitas vezes ela pode estar num momento ruim, não justificando, que a verdade é sempre verdade. Mas muitas vezes ela pode estar num momento ruim e aquilo ali ser só a pontinha, entendeu? Um empurrãozinho para ela se afundar de vez. Então, cuidado com a verdade. A verdade sempre tem que ser dita, mas quando você sentir que você quer falar a verdade apenas por presunção, apenas por se sentir superior, não faça. Não faça porque você vai estar contando a maior mentira para você. Porque aquilo você não fez de coração. Aquilo você fez para se sentir melhor do que o outro. Porque na nossa mediocridade, muitas vezes a gente quer estar acima de quem não tem que estar. Então a gente usa situações, histórias, desvirtuamos a verdade, entendeu? Para que a gente possa se sentir superior ao outro. Então pense, sempre diga a verdade, principalmente quando for para si mesmo. Eu sou o terapeuta holístico Tony Santana. Lembrando aí, pessoal, dá o like aí, vamos compartilhar, se inscreve aí no canal, deixa um recadinho aí para o YouTube poder entender que esse conteúdo é relevante para que a gente possa atender mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.